Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratemeti Multideva Bhivagne Vyomadaya Padehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Pratiguru Pranatoshi Maham Om Shanti 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 Namastê. Aqui estamos para mais um dia de Bhagavad Gita, porque a gente não tem nada melhor para fazer, como diz o meu professor Arlindo, se a gente que isso é a coisa melhor para ser feita, né? Por que é a coisa melhor para ser feita? Porque justamente a gente está entrando num ponto, né, do estudo, que é um ponto no qual é perguntado: quem é você? Você tem usado o seu intelecto a favor para poder realmente, né, saber quem você é? E quem que é você, né? No encontro passado, foi falado assim: quem é você, não sendo aquele eu relativo, referente a um estado mental, a um papel que você realiza, sou pai, sou irmão, sou o empregador, eu sou uma pessoa que mora em Piracanga, eu sou um visitante, eu sou paulista, eu sou homem, eu sou brasileiro. Além disso, eu sou feliz, eu sou advogado, eu sou terapeuta, eu estou frustrado agora, eu estou com raiva, não, hoje eu estou feliz, hoje eu estou com tédio, eu gosto de surfar, não, eu gosto de nadar, e não, eu não gosto nem pensar de saltar de paraquedas, eu adoro brigadeiro, adoro pão de queijo, né? Sou mineiro. Então, quem sou eu que não seja esse eu relativo que a cada momento está em um estado, está se identificando com um gosto, está se identificando com um objeto, está se identificando com um sentimento, está se identificando com um estado mental. Esse eu é o eu relativo. Agora, quem é o eu fundamental? Essa é a pergunta que o Dayananda estava fazendo aqui para a gente, quando ele começou a perguntar: e quem que é o eu fundamental? Se todos esses, né, são o eu relativo, quem que é o eu fundamental? E aí, Krishna, né, traz que a questão fundamental do problema humano é você assumir essa série de papéis, série de gostos, série de identidades, séries de estados mentais e esquecer o ser fundamental, o ser central que existe apesar de todo papel, apesar de todo estado mental, apesar de todos os gostos e aversões. E que esse eu central, eu fundamental, ele existe sempre. E aí ele pergunta, então, quem é esse ser central? Quem sou eu, livre de todos esses papéis? E aí, Dayananda fala o seguinte: se eu não posso responder a essa pergunta, eu tenho um problema sério. Eu não conheço a mim mesmo. Eu nunca realmente investiguei aquilo que eu sou. E para que eu consiga saber quem sou ou o que sou, eu preciso conhecer esse ser central, esse ser fundamental.
E numa das frases mais importantes, né, que o Dayananda traz sobre o eu fundamental, eu vou ler novamente isso que ele fala. Ele traz assim: o eu fundamental. Eu vejo o céu, e o céu é um objeto da minha percepção, do ver. Eu vejo as estrelas, e as estrelas também são um objeto da minha percepção. Vejo-te. Eu vejo o Lucas, vejo a Letícia, vejo a Maria, vejo o Rosalvo. Eu vejo é um objeto visto por mim, da minha percepção. Mas eu posso não só ver, eu posso perceber também coisas que não têm uma forma densa. Eu posso então ouvir, que é uma matéria mais sutil. Eu posso sentir o cheiro, cheiro de um pão de queijo, cheiro de um bolo, cheiro de uma flor de jasmim, cheiro de algo que parece que não é muito agradável para mim. Então, eu posso também sentir esse cheiro. É uma matéria mais sutil, né? Mas ainda é algo percebido por mim. Eu posso perceber sabores e eu posso perceber toques, né? Então, eu estou falando aí de todos os meus órgãos dos sentidos. Então, tudo que eu posso ver, cheirar, ouvir, tocar, saborear, todos esses são objetos da minha percepção. E aí Dayananda fala, então, esses são objetos da minha percepção. Isso não é aquilo que eu sou. O eu, esse ser central, é aquele que percebe tudo isso. É aquele diferente do objeto. Esse eu central que percebe tudo isso é outro objeto de percepção, ele está perguntando. Ou ele é o sujeito, porque todo o resto é o objeto. E o sujeito é definido aqui como qualquer coisa que torna um objeto percebido. Então, é aquele que conhece. Aquele que conhece é o sujeito. O que foi conhecido é o objeto. Então, aqui é dito que o eu fundamental é o sujeito. O eu fundamental é o sujeito. E a gente vai investigar isso. Que tipo de sujeito a gente está falando? O que que é isso? Eu quero compreender um pouco isso. E já garanto, não vamos compreender isso na aula hoje. A gente vai começar a investigar um pouco sobre isso, porque esse é o conhecimento final, saber aquilo que eu sou. Mas a gente tem aqui uma base de conhecimento que ela é um meio de conhecimento que ela é justamente focada, direcionada para investigar esse eu central. Então, é um conhecimento sobre o eu. Esse é o assunto, né? Então, eu sou o sujeito que conhece o mundo. Tudo que eu conheço, tudo que é conhecido por mim, é um objeto. O conhecedor de um objeto, ele é diferente do objeto. Então, o sujeito, ele é diferente do objeto. Portanto, eu não sou um objeto, eu não sou nada daquilo que eu conheço. Eu até posso pensar nos objetos como sendo meus, mas nunca, quando eu sei que aquilo é um objeto, eu nunca digo eu para o objeto. Só que
E aí, por exemplo, eu não digo este, eu digo este meu livro é meu. Eu não digo este livro sou eu. Só que nós temos alguns objetos que a gente, que é tão íntimo, tão próximo, tão próximo, tão próximo de nós, que a gente não consegue fazer a distinção daquilo que é o objeto e daquilo que sou eu. Alguém sabe qual é esses dois objetos muito íntimos que eu não sei fazer a distinção entre eu e meu Corpo corpo e mente. e a mente? São os mais íntimos, né? E esses são os mais íntimos, mas mesmo o corpo e mesmo a mente, a gente vai ver que a gente consegue perceber o corpo. Então, ele é conhecido também. E os estados mentais e o intelecto e as percepções, a gente também pode percebê-los. E a gente vai investigar justamente isso hoje. Então, aquilo que é conhecido não é o eu. Então, assim, é, como eu, acredito que também vocês cada dia mais ouvem em inúmeros lugares, em diferentes formatos. Eu não sou o meu corpo, eu não sou a minha mente, isso está cada vez mais presente. Eu não lembro muito de ouvir isso há 10, 15, 20 anos atrás, mas hoje quase todo mundo fala isso, assim, quando vai para esse lugar de sabedoria, né? Cara, então por que que eu ouço isso e parece que faz sentido absoluto, né? Nossa, realmente, eu não sou meu corpo, eu não sou a minha mente, mas segundos depois eu sou capaz de esquecer tudo isso. E falo, eu sou meu corpo, eu sou minha mente, eu sou esse pensamento, eu tô com raiva, eu tô velho, eu sou. Quer dizer, como é estranho até, né? Mas cada vez mais a gente pode ir olhando de diferentes maneiras essa lógica por trás dessa frase que garante eu não sou o meu corpo, eu não sou a minha mente, para que a gente possa substituir aquele padrão que foi enraizado na nossa mente de eu sou o corpo e eu sou a mente. Então, na medida que cada vez mais eu analiso e eu convenço meu próprio intelecto de que eu não sou o corpo e eu não sou a minha mente, não por uma crença cega, mas por uma lógica, né, detalhada, investigativa, que você até percebe com os próprios órgãos dos sentidos, né, que a gente vai fazer essa investigação um pouco hoje, que não vai ser o fim da investigação, que é uma investigação por uma vida inteira, por vidas, sei lá por quantas, mas que a gente vai observando que em que prisma, de que ponto que eu não sou o meu corpo e eu não sou a minha mente, que eu posso me fortalecer em cima desse conhecimento, né, daquilo que eu sou. Então a gente está tratando disso e Arjuna, né, traz essa verdade do eu fundamental, o eu central que vê o mundo inteiro, né? O Senhor Krishna está ensinando a Arjuna no Gita isso. E aí ele diz: a liberdade se ganha ao conhecer esse eu. E essa liberdade chama-se Shreyas, que é o absoluto, né? Então, a não compreensão de que eu não sou o meu corpo e a minha mente causa uma resposta de projeção, porque eu preciso arrumar uma solução, né, para dizer aquilo que eu não sei o que eu sou, então eu projeto erroneamente que eu sou o corpo e a mente, porque eu não sei o que eu sou. Então, como em diferentes áreas da nossa vida, a gente precisa de clareza
para poder deixar a confusão de lado e deixar de projetar medos, deixar de projetar raiva, deixar de projetar confusão quando a gente tem clareza, né? Aqui também nessa área do autoconhecimento, daquilo que eu sou, a clareza vai deixar de projetar medo, vai deixar de projetar essas dores fundamentais humanas, né? Esse desconforto profundo, ele então se deriva das limitações que eu coloquei em cima do eu fundamental, eu coloquei em cima do meu eu fundamental, que eu sou o corpo, eu sou a mente, então eu pego as limitações do corpo e da mente, que a gente viu um pouco, a limitação do tempo, da dor, né, da morte, a limitação da ignorância, eu pego tudo isso e digo que eu sou limitado, porque eu estou transferindo a limitação do corpo e da mente para o eu fundamental. Então, esse é o erro humano de confundir o sujeito com o objeto, né? De confundir o anátema, que é o A, e o anátema, né? Que ele representa o não átma, com o átma, né? Eu tô confundindo o sujeito átman com o anátema. Eu estou confundindo o eu que é eterno com o eu que é temporário. Eu estou confundindo o eu que é nitya com o temporário anicca, né? Eu estou confundindo o eu fundamental com o eu relativo. Eu estou confundindo o ilimitado, Purnamada, Purna, com o limitado corpo-mente. Então, quando a gente canta Purnamada, é o ilimitado, né? É o Purna, é o pleno, é o completo. Completo quer dizer nada além dele, só ele, o pleno. Enfim, vamos que vamos. Então, hoje a gente começa, que eu acho que me empolguei um pouco aqui com a retrospectiva, mas é isso. A gente só faz retrospectiva no Vedanta, nada mais do que isso, porque o assunto é o mesmo, senão a gente... Só uma curiosidade, deu 20 minutos? É, 20 minutos. Mas assim, é uma retrospectiva o tempo todo, Lucas. Porque o único assunto é o eu fundamental. O único assunto é o Atma. O único assunto é Purna. É o único. Só que ele é dito de diferentes maneiras. Ele é um único assunto que disse que um aluno de Vedanta, se tiver muita sorte na vida, segundo o James Swartz fala, se tiver muita sorte, ele tem 15 anos ouvindo sobre esse eu, mais 15 anos, que é Shravana, né, ouvindo, mais 15 anos em Manana, que é tirando as dúvidas da lógica, vendo se isso faz sentido, não faz sentido, né? E mais 15 anos para assimilar isso, que é o Nididhyasana. Então, temos aí 45 anos, né? Só se a gente tiver em contato com essas escrituras diariamente, como diz o meu professor Arlindo, 24/7. 24 horas, 7 dias na semana. Então, são vidas. Às vezes a gente para num pedaço e continua no outro. Eu acho que eu continuei num outro, porque dessa vida para outra, porque eu não tinha nem contato com nada, de repente o Vedanta me aparece, eu falo, uau, em algum momento, então, devo ter algum mérito em vida anterior para poder chegar no Vedanta aqui, como todos que estamos aqui. Enfim, então quem sou eu? Esse é o conteúdo de hoje. Quem sou eu? Então, nenhuma forma de ignorância é dissipada por si mesma. Para remover a ignorância é preciso adquirir conhecimento. Então, aqui ele está falando uma coisa assim: a ignorância, a única forma de resolver a ignorância, que ignorância é uma falta de conhecimento, é com conhecimento. Ponto. E
você adquire conhecimento, o conhecimento verdadeiro daquilo que é, se você usa um meio válido de conhecimento. Se você usa um meio que não te explica direito, um meio que é fora do seu alcance de entendimento, um meio que está cheio de mentiras, você não vai encontrar o conhecimento. Isso a gente está falando em qualquer área, né? Mesmo se for conhecimento de matemática. Eu sou ignorante em matemática, eu preciso de um meio válido de conhecimento para que eu possa entender a matemática. E aí é dito que se eu sou ignorante de mim mesmo, ou seja, por que ele está falando ignorante de mim mesmo? Porque o Dayananda estava falando, se você não sabe quem você é, o que você é, então você é ignorante, é não saber. Você não sabe. Você é ignorante de si mesmo, né? E você quer saber quem você é? Você deve encontrar um meio de conhecimento capaz de conhecer a mim mesmo. E, e aí ele continua aqui. As palavras podem revelar objetos conhecidos e desconhecidos. Até quando você ouve uma história, as palavras podem revelar, né? Às vezes a palavra fala, eu estava num barco e tinha uma lua cheia linda, com um, sei lá, um zaquele no meio daquilo. Então, a palavra pode trazer a lua cheia num barco, tananã, tudo isso conhecimento. Zaquele, não sei o que que é. Então, pode a palavra também trazer o não conhecimento, né? A palavra ela pode ser sobre objetos conhecidos ou não. Eu inventei um nome aqui para alguma coisa que eu não sei o que que é, tá? Então, as palavras podem revelar objetos conhecidos e desconhecidos também. E, portanto, ela pode ser um meio válido de conhecimento. O conhecimento obtido pelas palavras pode ser direto ou indireto. Sobre um objeto que está longe de você, as palavras descritivas podem transmitir conhecimento indireto, que tem de ser verificado depois mais tarde. Quando o objeto se torna disponível para você, por outro meio de conhecimento, como a percepção, você tem o conhecimento direto. Então, aqui ele só está falando o seguinte: que tem a ignorância, a solução para a ignorância é o conhecimento, e que as palavras são uma forma de você conhecer, ok? Está falando isso. E quando um objeto está com você, e aí ele fala assim, você pode ter o conhecimento direto ou indireto. Eu posso, por exemplo, conversar e falar aqui sobre um lugar que eu conheço e você vai tentando imaginar aquilo. Mas se você conhece aquele lugar também, você tem o conhecimento direto daquele lugar, porque você conhece. Então eu falo assim: a gente hoje vai lá na escola da natureza, né? Vamos lá na escola da natureza, tudo. Você conhece o que é a escola da natureza. O Rosalvo que está aqui não sabe nem o que é a escola da natureza. Então, ele não tem o conhecimento direto, eu posso descrever, olha, Rosalva, a Escola da Natureza é um lugar aonde eles trabalham a permacultura, aonde tem um trabalho de voluntariado. Por meio das palavras, eu posso explicar para ele isso. Mas, por meio das palavras, se o Lucas, se a Letícia conhece a Escola da Natureza, para o Rosalvo é um conhecimento indireto. Mas para vocês que conhecem aquilo que eu estou falando, é um conhecimento direto. Para o Rosalvo é indireto, para vocês é direto, tá? Então, tem um sentido pelo qual ele está explicando isso, tá? Então, quando um objeto está com você, mas você não o reconhece, as palavras podem trazer um conhecimento direto sobre ele. E quando você, por exemplo, encontra um amigo que você não vê há 10 anos, talvez você não reconheça. Mas quando ele fala, eu sou aquele que estudou com você, lembre, você fala, lembrei.
Então, às vezes, você só não reconhecia, mas você já conhecia a pessoa antes. E esse é um reconhecimento direto e imediato, que antes parecia que era um desconhecido, mas não, você só não lembrava dele. Então, o Senhor Krishna usa as palavras para dar conhecimento direto. Então, o que está sendo dito aqui é que o Bhagavad Gita é um meio de conhecimento, por meio de palavras. E ele está falando que Krishna vai oferecer esse conhecimento, e esse conhecimento, por ele já, você já ser aquilo que você vai conhecer, isso pode ser um conhecimento direto, ok? Porque é o conhecimento direto do ser que é central, que é você, que está sempre presente. Você só está confuso e não está enxergando aquilo que se é e está colocando na sua identidade o corpo e a mente como aquilo que você é. E aí ele fala o seguinte: o Senhor Krishna usa palavras para dar conhecimento direto do ser que é central, mas que não é reconhecido porque você está desempenhando muitos papéis, porque você está distraído sobre a sua real natureza, porque você está apegado aos gostos e aversões dos seus pensamentos, da sua mente, do seu corpo. Por isso você não consegue se desidentificar do corpo e da mente e fica distraído o tempo todo, achando que você é o corpo e a mente. Então, Krishna está dizendo que você não tem chance de se conhecer, aí ele diz isso também, em nenhum dos estados de experiência, porque você está distraído. Ou, né, você está distraído enquanto acordado, você está distraído porque você está apegado aos seus gostos, suas aversões, seus papéis, seus estados mentais. Todo eu relativo, você está distraído com ele. Ou você está num estado de sonho. São três estados que a gente pode vivenciar, vamos dizer assim. A gente pode vivenciar o estado do acordado, do mundo de vigília, a gente considera aqui agora, a gente está no estado acordado. E eu posso não conseguir ver aquilo que eu sou, porque eu estou distraído com todo o meu eu relativo. Ou eu posso estar num estado de sonho, que muda o papel, né, do sonho ali mais rapidamente ainda do que aqui, quando a gente está nesse estado acordado, né? Que uma hora eu estou voando, uma hora eu sou um pássaro, uma hora eu virei outra coisa, e no sonho vai mudando também, que são só é, relâmpagos assim de pensamentos, né? Durante o sonho que vão acontecendo, que vêm dos estados mentais. Ou você está em sono profundo, onde você está com a mente suspensa, nenhum pensamento, você está ali e você não pode reconhecer a si mesmo. Então, Dayananda está falando que você quase não tem chance de investigar e nem de conhecer quem você é, porque uma hora você está acordado e distraído, uma hora você está em sonho sem possibilidade de investigar aquilo que você é, e num outro momento você está em sono profundo.
Assim, você não tem oportunidade de conhecer o eu fundamental e você permanece ignorante de si mesmo. E essa ignorância universal é a samsara. Essa ignorância universal é você se identificar com o seu corpo e sua mente, achando que você é incompleto, e aí você precisa de objetos o tempo todo para te completar. E aí, qual a solução? É dito aqui que para ganhar conhecimento do eu, devemos ser ensinados sobre o eu, como a Juna foi. Com a ajuda desse ensinamento, a gente começa a investigação sobre essa questão. Quem é esse eu? Quem é esse eu? Né? É, num dos Upanishads, que é o Mundaka, é trazido que a gente pode fazer a investigação segundo Mimamsa. Mimamsa é uma forma na qual você investiga, que é uma investigação vedântica, né? Que você investiga por diferentes prismas no Vedanta. A investigação é por percepção direta, então você investiga percebendo, analisando a sua experiência direta pelos seus órgãos dos sentidos, por inferência, que daí tem uma analogia que inferência, assim, nossa, tem fumaça ali. Isso quer dizer, então, que tem fogo. É por inferência, por uma lógica de que se tem esse efeito, tem algo que causa isso, né? Por inferência. Como existe a criação. Opa, então, por inferência, algo criou. Não sei o que é, mas algo criou, né? E no Vedanta também é utilizado muita analogia ou comparação para que a gente possa desenvolver uma investigação lógica, né? Dessas experiências ou é, desse uso das palavras, de quem sou eu, o que sou eu, né? Porém, no pano de fundo de Mimamsa, tem o quê? Tem as escrituras, as palavras com esse poder de investigar e de remover essa ignorância. Então, é dito que eu tenho as escrituras, você pode pegar a sua percepção dos órgãos dos sentidos, você pode pegar a lógica, a inferência, você pode pegar a comparação, a analogia e utilizar para verificar que aquilo que está nas escrituras não é uma fé cega. Porque essas escrituras do Vedanta, elas estão baseadas em uma investigação lógica com um único objeto, que o único objeto é o que eu sou. É a última realidade, é o autoconhecimento. E aí, muito diferente do que a gente vê em outros círculos, né, espirituais, ou mesmo enfim, de investigação, que diz que é do autoconhecimento, muito diferente de outros círculos, o autoconhecimento aqui é sobre o que eu sou, não é um autoconhecimento sobre minhas crenças, sobre quais são os meus padrões mentais, os meus conhecimentos sobre quais são as minhas experiências, não, o autoconhecimento é sobre aquilo que eu sou. Né? E as escrituras vão sempre nesse ponto direto. Eu sou o eu fundamental. Eu não sou os objetos, não sou o visto, eu sou o vidente. Eu sou o princípio consciente que vê tudo. E aí o Vedanta traz, né, esse Mimamsa como esse conjunto de
investigação lógica, esse conjunto de percepção, de analogia, de inferência baseado nas escrituras. Então, para ganhar o conhecimento do eu, devemos ser ensinados como a Juna foi, com a ajuda desses ensinamentos, e assim a gente começa. Quem é esse eu, então? Tudo que você conhece é um objeto. Esse aqui é um ponto-chave. E você é o sujeito. Ponto. Há apenas duas coisas na criação: Kshetra, o objeto, e Kshetranya. Meu professor, a gente está no 13º capítulo do Bhagavad Gita do Paramartananda. E no 13º capítulo isso é detalhado. O que é Kshetra e o que é Kshetranya. Agora, no segundo capítulo, o que Krishna faz? Ele traz o conhecimento resumido e fala assim, Arjuna, você é isso, né? Arjuna fala, que maravilha. Vocês vão ver mais para frente. Ele fala, eu sou isso. Mas é como isso que a gente ouve, eu não sou o meu corpo e minha mente. Depois de alguns segundos, isso acabou, esqueci, já estou no meu corpo causal, no meu inconsciente, identificado com tudo isso. Então, Arjuna, ele não internaliza, ele não assume a sua identidade no segundo capítulo. Ele vai fazer uma jornada até o 18º para só lá falar, agora eu sei aquilo que sou. Só que Krishna está falando isso desde o segundo capítulo, numa forma resumida, mas que, por exemplo, no 13º capítulo, ele vai detalhar sobre Kshetra, que é o objeto, e Kshetranya, que é o sujeito, aquele que conhece o objeto. Então, esse conceito é discutido em detalhe no 13º capítulo, mas também é trazido aqui no segundo capítulo. E aí, então, ele começa a primeira investigação, baseada nisso, nessa lógica, nos órgãos dos sentidos, de você olhar para isso e baseado nas escrituras que dizem você não é isso. Então, a primeira pergunta é: você é o corpo? Sabemos que os objetos não sou eu, porque não temos nenhum sentido de eu neles. Então, o livro não sou eu, é meu, mas não sou eu. Mas, se alguém toca no seu corpo, você já fala, eu fui tocado. Você tem o sentido de eu no corpo. Então, esse senso de eu no corpo, ele está em, fazendo aqui um jogo de palavras, ele está encarnado, né? Ele está incorporado na sua identidade, incorporado na sua identidade. Você não é o corpo. Você tem esse senso de eu no corpo, porque ele é muito próximo, porque você tem essas emoções todas ali. Assim, então, você conclui que eu, o sujeito, sou esse corpo físico. E aí começo a descrever aquilo que eu sou. Eu sou alto, eu sou baixo, meu corpo é curto, meu corpo é escuro, eu sou magro. Eu sou gordo, então eu sou magro. Mas aí daqui 5 anos eu sou gordo. Aí eu era adolescente, eu falava, eu sou baixo. Aí de repente dei um estirão e falei, sou alto. Aí eu sou magro, eu sou gordo. Acima da minha cabeça ou além da ponta do meu nariz, eu não existo. Então eu sou isso que está até a minha cabeça, até os meus pés, a ponta do meu nariz até aqui. Isso aqui sou o que eu sou eu, né? E como eu considero esse corpo e o eu como idênticos, aí eu já começo a concluir e a sobrepor que todas as limitações do corpo, como a própria mortalidade, a própria temporalidade, né, o tempo, pertencem
a mim. Só que eles pertencem ao corpo. Então, que eu sou mortal é uma conclusão natural, porque quando o corpo nasce, eu nasço, e quando o corpo vai, eu vou. Só que no primeiro versículo do Gita, já é dito, do segundo capítulo, que eu nem sou nascido, e que os sábios nem se importam com os vivos e os mortos. Ué, por que que os sábios não se importam com os vivos e os mortos, né? Essa conclusão não é tão válida, daí diz a escritura. E aí, como é que você faz? A escritura disse, essa conclusão não é tão válida como você pensava. Você não é mortal. Essa conclusão não é tão válida. E essa é a fonte de todos os seus problemas. Então, as escrituras falam isso. Tem um motivo pelo qual as escrituras falam isso. Não é que aqui há uma brincadeira para, vamos dizer que agora não somos o corpo e a mente. Não, as escrituras provam isso se você investigar a partir da lógica, a partir da percepção direta, a partir da analogia, a partir da comparação, a partir da inferência. Você vai vendo que você não é o corpo e você precisa convencer o seu intelecto, porque é um erro de conhecimento e é o intelecto que consegue modificar a ignorância para o conhecimento. É ele que pode trazer o discernimento. E aqui começa a verdadeira. Não necessariamente, tá? Mas a mente é um dos componentes do corpo sutil. Ele vai fazer aqui uma investigação, a primeira é do corpo. Depois ele vai fazer da mente, da percepção, do intelecto, tá? Para a gente só ir vendo um pouquinho a diferença entre isso. Mas no corpo começa a verdadeira investigação. Então, veja, as escrituras estão dizendo que só começa a investigação no você não é o seu corpo. Só começa aí. E aí uma pergunta é: a gente já fez essa investigação realmente profunda? Se eu sou o meu corpo ou se eu não sou o meu corpo, né? Porque aqui está falando que começa a verdadeira investigação. Não é o final, é o começo só. Nós sondamos essa noção de que o corpo é o eu. E isso é uma falsidade. Olha como isso é forte. Como assim é uma falsidade? Eu estou ouvindo, eu ouço isso cada vez mais. Eu não sou o corpo, eu não sou o corpo, eu não sou o corpo. Mas é falso. Mas você foi a fundo para investigar isso? E aí é dito aqui, ó. O conhecedor é o sujeito, e qualquer coisa que se conhece é o objeto. Isso a gente trouxe como primeiro item. Então a pergunta é: este corpo físico, ele é conhecido ou não por você? Quando se diz eu sou alto, o corpo é conhecido. Porque se não fosse conhecido, você não poderia dizer sou alto. Se o corpo é conhecido, o corpo é apenas um objeto, não é o sujeito. Quando você vê um edifício alto, porque eu estou falando o corpo é alto, eu vejo um edifício alto, você sabe que aquele edifício é um objeto, pois você é o sujeito vidente e você vê aquilo distinto de você, o edifício. Só que esse corpo físico, ele também é um objeto
da nossa percepção de que ele é alto, ou que ele é magro, ou que ele é gordo, ou que ele é claro, ou que ele é escuro, ou mesmo que esse corpo ele é preguiçoso, esse corpo ele mais fraco, esse corpo ele é mais forte. Eu tenho uma mão, eu não tenho uma mão. Minhas pernas foram amputadas. Que parte do corpo eu sou? Em que parte do corpo você está? Ah, eu estou no cérebro. E se você está em coma, você deixa de ser você? Ah, não. Então eu no coração. Mas então eu pego o coração e faço um transplante de coração. Você está agora onde? Então, que parte? Tudo isso é percebido por você. E o corpo percebido, você está ciente. Está tão ciente que você está ciente que você tem foto e que você, às vezes, até pode lembrar quando você vê uma foto de você de 2, 3, 4, às vezes 5 anos, e você fala: Nossa, sou eu ali. Só que se você olhar para você, como é que você fala que sou eu ali desse tamanho e agora você é o alto? E como é que a gente vê o bebezinho e depois, na velhice, todo o meu corpo enrugado? E eu sou aquele que percebe todas as mudanças do corpo. E a primeira investigação que está sendo dita é que tudo que você percebe não é você. Tudo que é conhecido por você não é você. Você é o sujeito e o corpo é um objeto. Vocês estão cientes desse corpo físico da mesma forma que estão cientes de qualquer outro corpo. Portanto, você não pode ser o corpo que é um objeto de seu conhecimento. Você deve ser alguém distinto do corpo, mesmo que você esteja associado a ele. Se você, o sujeito, não é o corpo, daí começa de novo a pergunta: então, quem você é? E assim a gente vai fazendo essa análise que em alguns círculos espirituais é chamado de net-net, que é não sou isso, 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 descartando tudo que você não é para ver qual é o eu fundamental que permanece. Então, essa é a proposta de net-net, né? De não isso, não aquilo, não isso, não aquilo, e eu vou descartando. Então, a gente já chegou aí no horário da aula, a gente passou rápida, mas a gente para aqui no. O capítulo é o capítulo 2, tá? Do PDF é o 5, que é o conteúdo 5. E aí, no próximo estudo, a gente vai entrar na investigação de se somos os nossos órgãos dos sentidos. Por quê? Porque essa investigação ela está indo do que é mais denso, que você pode até tocar, ver e observar, para aquilo que vai sendo mais sutil. Para a gente ir olhando sobre isso. Por isso que eu estou falando assim, ó, não é um fim, não sei quantas aulas serão o fim dessa investigação. Mas hoje é só um começo. E se durante a semana a gente puder investigar o que é o sujeito e o que é o objeto, ou seja, o que é o conhecido e o que é o conhecedor, ou seja, o que é aquilo que vê
e o que é aquilo que é visto, a gente começa a olhar e a investigar aquilo que eu sou e aquilo que é o objeto que está sendo conhecido. É uma boa investigação para a semana. É uma boa investigação aí, Rosalvo? Então, Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Alguém tem alguma pergunta? Fala, Lê. Pleno. Nossa, então, o que tá, a Letícia está perguntando que quando eu canto por Namadá, isso quer dizer o pleno, e o que seria esse pleno, né? Olha, o que seria esse pleno? Eu posso te dizer que é, sim, aquilo que é não dual, aquilo que é só existe aquilo. Pode ser chamado de consciência e é a realidade do eu fundamental, que é a única realidade, que é Sat Chit Ananda. Purnamada é o pleno, como se fosse o Ananda, porque Sat é existência, Chit é consciência, então uma existência, consciência, Ananda, que é pleno, Purna, que é plenitude. Então, é uma existência consciente plena. Só existe isso. Isso é a única realidade, essa existência consciente plena. Consciência plena. Tá? É Purnamada, que é a nossa real natureza quando não identificado com o corpo e com a mente, que é o princípio que reflete no nosso corpo sutil, né, que reflete a luz, né? Não é nem o iluminador, é a própria luz, é o pleno, a consciência. É, é aquilo que a gente precisa assimilar desses estudos do Vedanta. É o Purnamada.